Vitória vai enfrentar o Barcelona lá em Ilhéus, né? O rubro-negro tenta vencer a terceira consecutiva. O Vitória vai entrar em campo para enfrentar o Barcelona de Ilhéus e tentar manter a invencibilidade no Campeonato Baiano. O confronto promete ser difícil, já que as duas equipes ainda não perderam na competição. Nesse início de competição, mais do que jogar bem, a gente precisa das vitórias para a gente ir encaminhando a classificação. Para a partida de hoje, o técnico Léo Condé não vai contar com o volante Rodrigo Andrade, que está machucado, além dos últimos reforços contratados, o meia Luan, os atacantes Everaldo e Alejandro e o goleiro Maicon Clayton. A gente está aproveitando muito aquele trabalho do ano passado, o conjunto, estruturando, e aos poucos a gente vai colocando os demais jogadores. Agora, futebol é merecimento, né? Não só porque chegaram, que eles vão já ir ocupando o espaço. Isso, eu acho que assim, a condução, eu tenho muito cuidado nisso, a condução do grupo é algo que eu acredito muito que é importante no futebol. A gente vai procurar ter um cuidado nessa condução e também de colocando os jogadores dentro daquilo que a gente está vendo nos treinamentos. O meia Daniel Júnior se apresentou no Barradão para a realização de exames médicos. Depois de uma grande disputa com o Coritiba, o Leão chegou a um acordo com o Cruzeiro e conseguiu contratar o jogador. O Vitória entrou na temporada de 2024 com um saldo positivo em relação às últimas campanhas do Campeonato Baiano. Com 100% de aproveitamento, o rubro-negro não alcançava o feito desde 2019. Nesse momento, assim, a gente precisa ir colocando, lançando esses jogadores aos poucos, mas a gente precisa ganhar jogo, né? Então, o nosso objetivo agora é ganhar. Eu já falei, vim pro Vitória para fazer o Vitória ganhar. Hoje o Leão encara mais um desafio fora de casa em busca da terceira vitória seguida. Bom, primeiro a gente já viu até a imagem aí do Daniel Júnior com a camisa do Vitória, né? O Vitória venceu aí essa disputa com o Coritiba, um jogador jovem, né? Mas que pode contribuir aí para o elenco rubro-negro, né? E agregar lá na frente. O Vitória vai precisar aí de boas peças para a disputa da Série A, né? Apesar da pouca idade, Daniel Júnior, eu gosto. Acho que é um bom nome. Lembrei a música do Arrocha, do Thiago Aquino. Eu sou o erro que dá certo. Porque foi errado anunciar que ele chegava, voo, já tinha até o horário do desembarque. O horário do desembarque é esse, aquele outro. E de repente o cara não chega e anuncia aqui, o Coritiba anuncia aqui. Não, é fake, ele vem pra aqui. E aí ficou aquela corda. O que a gente soube, eu acho que a gente deve ter tido essa informação, é que o atleta e o staff queria vir. Mas o Cruzeiro queria negociar com o Coritiba para o papé, o Bambá era melhor. Mas que bom que deu pro Vitória. Eu tenho batido nessa tecla, Ju, tem gente que não gosta. Diz que a gente tá aliviando, tá falando bem por isso, porque primeiro que eu não devo nada a ninguém, não ganho dinheiro dele de nenhum, então pra mim tanto faz. Por mim, vocês exploram pro lado de lá. A questão é, o Vitória tá fazendo o que pode com o que tem. Não tem nada. A nível de dinheiro para investir, não tem nada. Então, com o que pode, ele está sendo criativo, está conseguindo convencer atletas, está conseguindo trazer bons nomes e que, de um momento das contratações para cá, elevou. Quando você traz um Everaldo, quando você traz um Alejandro, quando você traz um Daniel Júnior, você começa a trazer jogadores com cara de Série A. É isso. Eu gosto desses três nomes que você citou. A questão do Luan, acho que é muito mais jogar para a torcida pelo nome, né? E aí esperar para que ele realmente consiga jogar futebol aqui. Como pessoa, indivíduo, eu torço muito para ele dar certo. Como jogador, eu não acredito. Luan tem 6 anos dizendo para todo mundo, em todos os lugares, que é o ano, que vai dar certo. Será que agora no 7º ano ele vai dar certo? Não sei. Como ser humano, torço. Como jogador de futebol, não acredito. Aliás, para mim ele não é jogador de futebol, ele é boleiro. Precisa voltar a ser jogador para depois virar atleta. Então tem uma distância muito gigante para atleta. Para mim ele é boleiro. Então eu espero que enquanto boleiro ele dê sorte, porque capacidade técnica, conceito ele tem. Agora se vai dar certo. Tá rindo de quê? Tá rindo que eu tô me lembrando. Porque ele tá achando que ele tá concordando. Quando ele não concorda, ele torce a boca. Então assim, só pra fechar. Eu ia até completar o raciocínio e esqueci o que eu ia falar. A linha que eles adotaram agora, o Ítalo e o Fábio, é uma linha que começa a aparecer muito mais com um time de Série A do que com um time de apostas. De apostas aquelas 10 de primeiras crenças, contratações são jogadores, né,
que iam ali apostar mais no coletivo do que no individual que desequilibra, né? O que eu estava dando risada é que assim, eu sou sempre da premissa, a pessoa fala assim, de bater na tecla, de que eu sempre espero o jogador atuar. Porque assim, a gente já teve surpresas desagradáveis e agradáveis com essa coisa de ficar pré-julgando. Aí a gente fala assim, o jogador, esse cara não vai dar certo, ele é cachaceiro, ele é isso, ele é aquilo. O cara chega entre campo e resolve. O Vitória aconteceu isso com o Oswaldo no passado. Muita gente da imprensa começou a falar, tá velho, não tem condições, não vai aguentar uma Série B. E o Oswaldo foi um dos jogadores de destaque do Vitória na campanha da Série B do ano passado. Já na visão macro, o que eu vejo é o seguinte, o Vitória está começando a colher aquilo que ele plantou. Porque o Vitória recriou, né, graças a Deus, pro Vitória, uma fama do clube que paga bem e paga em dia, ainda paga adiantado. Coisa que não estava acontecendo antes, muito pelo contrário. 5 anos. Não estava acontecendo. Então, assim, o Vitória no passado pagou todos os seus compromissos, com todas as dificuldades. Aí a gente tem que valorizar o trabalho da diretoria, que foi muito bem feito, correto? Então, assim, o jogador que está de fora que faz... Por isso que eu acho que o Daniel e o próprio empresário devem ter dito assim, rapaz, ano passado a coisa estava boa lá. Então, a gente pode tentar, é um clube de reconhecimento nacional. Você usou... Não, emergente, o que eu falo é a volta. É a volta do Vitória. Não é com menosprezo, não. É porque tá voltando. A gente não pode tirar a grandeza do passado, porque se a gente for ficar olhando essas coisas do passado, existem. Não, tem que falar do hoje. Mas hoje o Vitória é um time emergente. Ele está saindo daquilo que, infelizmente, diretorias incapacitadas, irresponsáveis, colocaram o Vitória num patamar muito abaixo daquilo do que ele merecia ser. Né? Então, o Vitória hoje está se recuperando das merdas que as pessoas fizeram no clube. Então, espero que o Daniel seja feliz aqui, assim como o Luan. Apesar de estar sempre com aquela pulguinha atrás da orelha com o Luan, porque ele realmente é um cara que é muito relacionado a festas. Eu faltei incluir os 2 estrangeiros. O Zapata é um cara de alto nível. Sim. Jogou em alto nível. Se vai jogar, outra história, Ju. Mas assim, é um cara de alto nível. Um cara que tem rodagem, tem experiência, com passagem por seleção, Milan. Então, assim, coloca ele em um nível de Série A por isso, por todo o histórico do atleta. Perfeito. Tá? Então, esqueci do Zapata e acabando fazendo isso só para corrigir, para não ficar parecendo que a gente também não fala dos outros. Viva Zapata! Mas a questão de Luan em si é porque, quando você faz uma comparação, por exemplo, com o Oswaldo, a gente pode até questionar a questão dele física, de idade e tal, mas o Oswaldo nunca foi um cara de balada, nunca foi um cara para se envolver nesse filme, entendeu? Você foi atleta. O Oswaldo, quando chegou aqui... É que Luan não joga bola. Luan simplesmente não joga bola. Luan faltou treino no Corinthians, faltou treino no Grêmio, se atrasava, não tinha comprometimento. A grande questão é, Luan tem essa força de vontade para voltar a ser atleta, a ser profissional. A grande questão é essa. É uma coisa que depende muito mais dele do que de qualquer agremiação. O Corinthians deu oportunidade, o Grêmio deu oportunidade, agora o Vitória dá oportunidade. A questão é, o Luan vai saber aproveitar essa nova chance, ele quer, ele tá com vontade. A fala dele foi bacana, ele disse que não duvida do seu potencial e tal, mas a prática é diferente. Talvez, Rafa, o que talvez ele estivesse precisando realmente é encontrar um clube que não tivesse tanta pressão, né, de mídia em cima dele. Né? A gente não vai comparar a pressão de mídia nacional com a pressão da nossa mídia daqui. Uma pressão de São Paulo, né, Rio de Janeiro, é muito mais forte, né? Isso pesa muito mais no jogador. A cabeça do cara balança. E o pessoal daqui não pega as pessoas no motel, né? Exatamente, né? O grande detalhe, eu acho que assim, Luan, família, amigos, eu acho que boa parte desse pessoal ele tinha que deletar, né? Com certeza. Porque não valeu de nada pra ele, né? Ele tá não ajudou ele em nada. Tá? A saída dele desse convívio uma verdadeira, pode ser legal, uma verdadeira situação que ele tem que procurar se encontrar de novo. E qualidade a gente já viu que ele tem, pô. O cara que é campeão olímpico com o Brasil. Ninguém é escolhido o rei da América à toa. Não, e ele ganhou uma medalha de ouro com o Neymar, com o próprio Zeca. Peraí, a gente viu o que esse rapaz já fez jogando futebol. A gente espera e torce muito para que o ser humano entenda que ele pode voltar a ser esse jogador de alto nível. Precisa de muito comprometimento, né? Pronto. Porque as últimas, pelo menos 4 temporadas foram bem ruins, mas falando do jogo de hoje, do Vitória, o Vitória venceu as 2 primeiras, vai jogar agora fora de casa com o Barcelona, lá em Ilhéus, a gente já viu aí a condição do gramado e tal, mas o Vitória entra como favorito, né? Melhor elenco, um momento melhor. O Vitória ganha de 1-0 os 2 jogos, mas o 1-0 não traduz o que o Vitória criou de chances. Sim, verdade. Não traduz o que ele jogou de futebol contra esses 2 adversários.
Vai jogar hoje é outra história, cada jogo conta a sua história. Mas a tendência é que se o Vitória repetir o que vem fazendo e fez nos 2 jogos, ele possa vencer, tá? E, pra mim, continua sendo o favorito na partida de logo mais às 21h30. Então, Sobre o que time, Vitória- tem alguma mudança? O Rodrigo Andrade, que não vai jogar, Mas lesionado. ele já não né? estava jogando, já não era Não, titular. mas não é titular, mas não é nem opção agora, né? Agora nem opção. E eu acho que não deveria ser por uns 6 meses, né? Talvez com uma vergonha na cara, porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma Tá falando coisa. da questão física. né? Todo ano a mesma coisa. Agora, um quiprocó da Zorra, uma pataquada pra renovar. Ô, empresário, você que apertou tanto o Vitória pra ganhar dinheiro, agora aperte ele pra ficar condicionado. Aperte ele pra estar bem. Aperte ele pra ser jogador de futebol profissional. Só presta pra apertar pro dinheiro, irmão. Pro cara trabalhar, ser atleta, não aperta. É brincadeira Olha também. ele voltando, tá vendo? Olha ele voltando. Porque aí é demais, pô. A gente lembra que o ano passado foi um quiprocó. Foi. Achou até que não ia renovar, né? Tem proposta do Japão, de Marte, da Lua. Aí pronto, a presepada danada pra renovar. Quando renova, o cara se entrega aos prazeres da carne. Tenha cuidado com o tal de Baraúna.